Chegou o mês do terror, mais conhecido como mês de Halloween. Mas sabia que você não precisa acreditar em monstros e fantasmas para sentir medo? E se eu mencionar o nome de um certo diretor de cinema que ficou baita infame pelas suas adaptações cinematográficas duvidosas de videogames? Aposto que vocês já sabem de quem eu estou falando. Bem-vindos ao mês de outubro. Seu nome é Uwe-Boll. It's Uwe Uwe. Boll. Uwe Boll, yeah. Okay, Uwe. Not Yui, not Yui. A lot of people say Yui always. Seu nome é Uwe-Boll. Vamos dar um nome correto à personalidade que vamos dedicar os nossos próximos minutos. Se você está por dentro do ramo de filmes duvidosos, só de pronunciar esse nome é possível que sinta calafrios devido à reputação que ele acumulou estando na cadeira de diretor de filmes, produzindo o que para muitos é considerado alguns dos piores filmes já feitos no século XXI, chegando ao ponto de lhe chamarem de Ed Wood dos nossos tempos ou o alemão mais mal falado desde Hitler, apesar do bigode do mal ser austríaco. Mas eu entendi o ponto. Mas será que essa reputação que ele recebeu dos críticos é tão merecida assim? Uwe-Boll nasceu em 22 de junho de 1965 na cidade de Wermelskirchen, na Alemanha. Ele passou a ter grande interesse em fazer filmes aos 10 anos de idade, ao ver grandes clássicos no cinema como Spartacus e Dr. Zhivago. Seu fascínio por cinema foi tanta que ele passou a anotar pequenas críticas de cada filme que via e alega ter visto mais de 16 mil obras em 20 anos de vida e tinha como uma das maiores inspirações o diretor alemão Werner Herzog, por trazer à tona cenas realistas em grande escala sem fundos falsos. Nesse meio tempo, ele fez doutorado em literatura alemã para análise de filmes e mestrado em economia na Universidade de Colônia, visto que não conseguiu vaga nas únicas duas escolas de cinema na Alemanha naquele tempo, por não ter nenhum contato no ramo que o ajudasse a entrar. Foi após ele escrever sua última crítica cinematográfica quando ele decidiu que era hora de fazer seu primeiro filme, o que aconteceu em 1992, quando fez German Fried Movie, pelo orçamento de 60 mil marcos alemães desembolsados por ele mesmo e seu amigo de escola Frank Lustig, o equivalente a cerca de 38 mil dólares em 2025. Ele conseguiu vender o seu filme para a UFA, a principal produtora e distribuidora alemã de filmes que, interessada no resultado dessa obra, financiou o filme seguinte, Barcel, Murder em Geneva, em 1993, com 150 mil marcos alemães ou 96 mil dólares. Este foi o primeiro fracasso de bilheteria de Uwe-Boll. Com o dinheiro restante do orçamento dessa obra fracassada, ele filmou Amoklauf em 1994 por 50 mil marcos alemães. Ele acreditava que esse ia ser seu último filme em sua carreira, considerando o fracasso anterior. Porém, ele foi contratado pela Westcom, uma televisão alemã, para produzir filmes em grande parte longe da cadeira de direção, com exceção de O Primeiro Semestre em 1997, uma comédia colegial que foi seu primeiro filme com orçamento decente, com 2 milhões de marcos alemães.
A Alemanha, naquele período, estava incentivando por meio de leis fiscais financiamento de obras culturais que pudessem expandir a produção nacional de obras em meio ao mercado que estava sendo dominado por obras estrangeiras, especialmente as hollywoodianas. E é por meio dessas leis que Uwe Boll ganharia a oportunidade de produzir as obras que ele ganharia sua infâmia e diversos fiascos de bilheteria. Pouco antes de começar a carreira de infâmia, Uwe Boll produziria sua primeira obra em linguagem inglesa no Canadá, Sanctimony em 2000, seguido de Blackwoods em 2001 e Heart of America em 2002. Foi por lá que o cinema norte-americano conheceria o estilo sincerão do diretor, ganhando a reputação de ser direto ao ponto, sem filtros sociais, dizendo o que pensa sem se importar com a reação das pessoas ao seu redor, desde que conseguisse o que queria, que era fazer seus filmes. Seja numa boa ou dando esporro, se as coisas se atrasassem, ele faria o que fosse preciso para atingir seus objetivos. Além disso, ele não se importava em seguir as normas hollywoodianas de cinematografia e acreditava que uma boa história era o suficiente para o filme se sustentar por si só. Para evitar ter que ficar batendo cabeça com exigências que ele se recusava a aderir, Uwe Boll criaria sua própria empresa de filmes, a Boll KG, para produzir suas próprias obras sem dever satisfação a ninguém. E foi esse estilo por trás das câmeras que o mundo todo conheceria em seu primeiro filme baseado em videogame em 2003, House of the Dead. É baseado em um jogo de arcade da Sega de 1997, um simples jogo de apontar e atirar, onde matamos diversos tipos de zumbis e monstros criados por um cientista maluco, o qual devemos derrotá-lo para parar suas criações. A razão para Uwe Boll ter escolhido jogos para serem adaptados era devido à facilidade de conseguir público, visto que eram jogos mundialmente famosos e, portanto, tinham um amplo mercado para explorar, com investidores mais dispostos a botar dinheiro em apostas geralmente seguras. Isso sem falar que era relativamente mais fácil conseguir estrelas conhecidas para atuar em seus filmes, atrair notoriedade e fazer marketing. Pessoalmente, eu tenho memórias bem vagas de eu ter jogado uma versão para computador quando era criança, apesar de eu nunca ter sido um grande fã do jogo naquela época. Mas sendo fã ou não do jogo, quando o filme é bom, ele consegue apelar até para quem nunca jogou o jogo. E se você jogou, fica melhor ainda a experiência. Mas como estamos falando de Uwe Boll, prepare os neurônios. Vamos ver como ficou House of the Dead. Após os créditos iniciais, que são ilustradas com cenas do jogo em um filtro particularmente bizarro, conhecemos Greg e Simon, que estão se encontrando com várias amigas com o objetivo de ir para uma rave que fica localizada em uma ilha. Por azar ou sorte deles, eles terminam perdendo o horário oficial do barco que os levaria para lá e ficam frustrados. Mas como eles fazem questão de não perder o evento que vai durar todo o fim de semana, eles conseguem convencer um capitão de um barco chamado Kirk e seu marujo Salish para levá-los até a rave por uma bela bagatela de dinheiro. Simon Cruz, and you are? Kirk's the name. Where was that? Captain Kirk? Does it make him Mr. Spock? I don't like no Captain Kirk jokes. Bom saber, pois quem tem que fazer piada sobre o filme aqui sou eu.
Enquanto isso, na rave, tá rolando as baladas que devo dizer que são tão caídas que eu já vi festas funk aqui no Rio com muito mais gente que nesse evento supostamente especial. Ao se aproximarem da ilha... Ei, capeta! Por que diabos acharam que seria uma boa ideia fazer transição com cena do jogo? Eles chegam na ilha e os jovens procuram um local da festa que é tão distante, mas tão distante que... Caramba, Uvebol! Qual é a sua com essas transições fajutas? Continuando, eles só chegam lá à noite onde está tudo completamente abandonado e bagunçado. Mas isso não impede os caras de quererem curtir umas bebidas e dar um dane-se para onde foi o pessoal todo. O grupo resolve se separar para procurarem onde foi parar o pessoal, enquanto Salixion Marinheiro vai esconder uma caixa suspeita no meio da floresta sob ordens do capitão. Mas, infelizmente, ele não sabe que está num filme de zumbi e, estando sozinho... E também, infelizmente para essa aí... Já esse trio encontra uma casa abandonada no meio da floresta que nada mais nada menos é a tal Casa dos Mortos do título do filme. Lá dentro escondem sobreviventes da festa que fugiram do massacre que aconteceu lá quando foram atacados por essas coisas. Eles combinam de se reunirem e procurarem mais sobreviventes para depois ir embora no barco. Ô capeta! Essas transições idiotas conseguem causar mais sustos que os próprios zumbis que até agora, em meia hora de filme, se recusam a aparecer direito na tela. Parece que minhas reclamações estão sendo ouvidas, pois aí estão eles prontos para atacar o grupo de jovens e mostrar o verdadeiro terror. Caramba, Uvebol! Para com essa desgraça de edição maldita! Até deixava quieto se fosse uma transição de cena durante uma sequência bem intensa de ação para tentar combinar, mas isso aí é só idiotice total, repetido com frequência à toa. Não preciso ser lembrado o tempo todo que estou vendo uma adaptação cinematográfica de um videogame. Se bem que, por sinal, até onde eu saiba, absolutamente nada do que ocorre aqui tem relação alguma com qualquer jogo que veio até o lançamento do filme. Que capeta é isso? É um zumbi com super força? Geralmente, eles vêm mordendo os outros na surpresa para se alimentar da sua carne, não quebrando seu pescoço como se fosse alguém das forças especiais em missão furtiva. Agora aparece essa policial para salvá-los dessa desgraça aí. Ela está aí, pois está em busca de um suspeito de contrabando que, não por acaso, é o tal Capitão Kirk que está lidando com zumbis tentando invadir sua embarcação. Simon, um dos sobreviventes, tenta chegar no barco nadando, mas descobre que a embarcação está dominada por um monte de mortos-vivos liderados pelo zumbi risadinha aí. E entra em apuros, precisando ser resgatado pelos outros. E temos um quebra-pau do cacete que revela a falta de inteligência desse pessoal, como a Maria Bandeirinha aí, que acha uma ideia genial apenas entrar de faca na água para matar os zumbis e quase se lasca por isso. O capitão que tinha saído do barco é mordido num ataque surpresa, selando seu destino. Ô louco! Os zumbis sofreram a mutação dos cuspidores de ácido de Left 4 Dead 2, 6 anos antes dessa tranqueira. Quem imaginaria que o Uvebol seria inspiração para jogo bom?
Enquanto a policial e Greg vão sozinhos pelo meio da floresta para o barco da polícia para chamar ajuda, uma jogada genial considerando que momentos antes foram atacados por vários zumbis de várias direções, o capitão conta a história de que durante a era colonial, um navio espanhol trouxe um padre chamado Castilho, que foi exilado do país por ter feito experimentos considerados heréticos. Só que ele conseguiu fugir graças à burrice do seu capitão e, de alguma forma, conseguiu desviar o navio para essa ilha que eles estão, que é conhecida com o nome Isla del Morte. Desde então, estaria matando todos que vêm a essa ilha e por isso esse nome. Logo em seguida, descobrimos porque é uma péssima ideia se separar do grupo e ficarem sozinhos no meio da floresta nessa escuridão. Greg, run! Run! Parabéns ao Uvebol por não conseguir escapar do clichêzão dos sobreviventes se separarem estupidamente do grupo somente para depois se lascarem no processo. Ei, qual é? Sei que essa tal morte com a câmera girando no personagem tá em um dos games quando tomamos game over, mas isso não quer dizer que é uma linguagem de jogo que traduz bem para o filme. A policial sobrevive à enrascada e volta para o grupo. O capitão, percebendo que não pode mais esconder sem um contrabandista ou arriscarão morrer para os zumbis, revela a caixa com armas que levava em seu barco para armar o pessoal e poderem abrir caminho para escaparem da ilha. E poxa vida, é tanto armamento levado que parece que esse cara estava indo equipar uma revolução armada. Tem granadas, explosivos e tudo básico para isso. Mas finalmente chegou a hora da grande ação e de largar chumbo nos mortos-vivos. E ver também se esse idiota para de usar essa transição maldita de uma vez. E a chuva de chumbo começou na zumbizada. Um pega pra capar de fazer inveja a nenhum outro diretor de cinema, a não ser aquele que se pergunta como o Uvebol é capaz de juntar mais de 12 milhões de dólares e desperdiça todo o potencial, fazendo uma das edições mais bundísticas já vistas. Parece que o Uvebol descobriu o recurso da câmera giratória de Matrix, ficou excitado com ele e fez questão de usar o máximo de vezes possível, sem necessidade alguma. Isso sem falar na constante insistência de colocar aleatoriamente cenas do jogo no meio da ação, como se o diretor estivesse falando. Tá vendo? Tá vendo? Igual jogo. Tem tiro, tem zumbi, morte, sangue, tá tudo aqui. E a ação toda é uma bagunça sem direcionamento algum. São simplesmente cenas aleatórias de tiroteio, pancadaria e nenhuma coordenação dos personagens em se manterem juntos para rechaçarem os zumbis. Parece que cada um tá em um canto diferente da ilha. E pelo amor de Deus, para de girar a câmera que não tem nada demais acontecendo! Isso aí, morre pelo amor de Deus para ver se a gente consegue parar de girar essa câmera de uma vez por todas! O quê?
Ministério da Saúde adverte: este filme pode te causar baita labirintite. Au, au, au. Ai, gravar girando não é muito saudável não. Ai. Para com essa porra, hein? Enquanto eu entendo que quando alguém morre tem essa referência na edição em um dos jogos quando tomamos game over, que desgraça de flashback aleatório é esse, sem sentido algum de algo que acabamos de assistir? E mesmo que não tenha as referências do game, o que acontece com alguém que veio assistir esse filme querendo apenas uma experiência de zumbizagem e do nada vê uma cena dessas? Vai achar que o filme tá tendo um AVC. É uma sequência de edições inexplicáveis que só a cabeça do Uwe Boll seria capaz de compreender. Isto é, se ele conseguisse explicar e não fosse uma manifestação de um problema mental dele em forma de edição esquizofrênica. O pessoal consegue chegar na tal Casa dos Mortos, mas a porta da frente está trancada. Então a policial e Rudy tenta escapar encontrando outra entrada pela janela que está fechada por pedaços de madeira. Ele cavalheiristicamente libera o caminho e vai na frente, mas ela demora demais para entrar e termina partida ao meio pela horda furiosa de zumbis e termina morrendo pelos ferimentos. Logo depois, Rudy dá passagem para o restante do grupo para poderem entrar, mas não antes do capitão se lascar ainda mais levando dentadas da zumbizada e ficar com o pé, ou pior, a perna na cova. O capitão exige que fique para trás enquanto o resto vá buscar uma saída pela casa para escaparem e eles concordam. Enquanto eles exploram e descobrem que lá dentro parece ser um laboratório de experimentos macabros zumbizísticos, o capitão resolve se arrastar para fora para ver o seu marujo que virou zumbi. Percebendo que tá lascado da vida mesmo, resolve se sacrificar, levando o máximo deles possível e explode tudo. Feito isso, eles se fecham dentro do laboratório e descobrem que tem um monte de pólvora e barris lá dentro. Uma conveniência bem conveniente, pois os seres experimentais esquisitos no laboratório resolvem acordar, forçando-os a fugirem novamente para outra sala, onde encontram outra saída por um porão. Mas Simon é agarrado pelos zumbis tentando arrombar a porta. E ele parece ter aceitado muito fácil a ideia de que ia morrer e simplesmente também resolve se sacrificar em prol do protagonista para lhe dar a chance de escapar com vida. É incrível como o pessoal nesses filmes agem com tanto heroísmo como soldado em filme de guerra. Depois de matarem mais um zumbis no túnel e mais uma morrer nas mãos desses mortos-vivos, só sobra essa dupla que vê uma pessoa misteriosa os guiando para uma sala esquisita que mais parece um local de tortura. Lá terminam descobrindo que é onde o tal Castilho vive com os tripulantes espanhóis, todos como mortos-vivos, com ele sendo o cabeça desse grupo. Eles prendem os dois e deixam a dúvida pro nosso protagonista. You created it all so you could be immortal. Why? To live forever. Olha que diálogo merda. No passado, ele criou a fórmula para viver eternamente, mas como zumbi junto com os tripulantes que tomaram a fórmula junto com ele e vivem aí desde então fazendo vítimas que resolvem aparecerem na ilha. Claro que a dupla não vai ficar parada esperando ficarem à mercê deles e deixam um presentinho na saída para ver se acaba logo com essa desgraça com a clássica explosão final. Se bem que essa é a granada mais poderosa que já vi até então. Parecia até que tinha um depósito de explosivos lá dentro.
Mas claro, o vilão nunca morre fora de cena em explosão e precisa ter um confronto final para seguir o clichê clássico de Hollywood. Algo curioso considerando que Uwe Boll diz fazer questão de odiar Hollywood por seguir padrõezinhos previsíveis. E toma-lhe a maldita câmera giratória de novo. Putz, a lá miséria! Apenas termina logo essa desgraça para que eu possa ir embora! Legal! O filme previu a tela de Game Over de Metal Gear Solid 4 5 anos antes. Snake, you can't die! No! Snake! Snake! Eu tô dizendo, Uwe Boll virou inspiração de clássicos dos videogames. Mas esse zumbi aqui é especial, pois não morre se não tiver a cabeça simplesmente cortada fora. Então, cabe a ela, que não morreu droga nenhuma, para salvá-lo de última hora. E ela cai desacordada, ou morta, sei lá. Depois, um helicóptero com agentes chega à ilha para resgatar Rudy, e é revelado a última informação crucial à história. What's your name? Rudolph? You got a last name? Curian. Exatamente! Rudy é ninguém menos que o vilão do jogo original. Ou seja, esse filme é uma prequela dos jogos e por isso foram zumbis. Não lembrava em nada o jogo até esse momento final. Posso dizer que foi uma baita aposta fazer o filme ter essa abordagem. Mas pouco adianta se o filme tem uma edição baita estapafúrdia que agride o bom senso de qualquer um com o mínimo de entendimento de cinema. E me embasbaca que um filme tão mal editado desses tenha vindo de alguém que alega ter assistido uma porrada de filmes, mas não consegue fazer uma sequência de ação ser minimamente satisfatória. Há quem diga que devido à enorme incompetência de Uwe Boll, que ele é considerado o Ed Wood do século XXI, mas eu devo discordar forte com a comparação devido a algumas diferenças primordiais. Primeiro, os filmes de Uwe Boll têm bem mais orçamento com milhões de dólares à disposição, o que lhe permite criar cenários e alguns efeitos especiais minimamente convincentes, coisas que Ed Wood definitivamente não tinha acesso. E segundo, Uwe Boll, apesar de aparentemente amar fazer os filmes e dedicar sua vida a isso, é conhecido por ser um cara frequentemente ríspido durante as gravações, levando a várias inimizades no ramo, enquanto Ed Wood era conhecido pelo seu entusiasmo constante nas filmagens e por ter só feito uma inimizade, que era um parente de Bela Lugosi, por acreditar que estava explorando sua imagem e sua decadência. Fora isso, Ed Wood tem uma imagem bem amigável no ramo, além de respeito e carinho do público dos seus fãs com o passar dos anos. Uwe Boll, em grande parte, conseguiu o repúdio dos espectadores, apesar de sempre existir os fãs malucos de suas obras duvidosas. Mas essa parte não é o que mais impressiona, e sim a bilheteria de seus filmes. No caso de House of the Dead, com 12 milhões de orçamento, ele conseguiu apenas 13 milhões de bilheteria, um resultado considerado pífio para padrões hollywoodianos, que faria muitos diretores terem sua carreira arruinada ou severamente limitada a filmes de ainda menor orçamento e relevância. Porém, os filmes que vieram a seguir tinham um orçamento frequentemente maiores que esse e, consequentemente, fracassos mais retumbantes. Uma pergunta que virá à mente do espectador médio dos filmes de Uwe Boll é:
Como ele conseguia continuar financiando seus filmes por anos se cada obra que ele lançava depois desse aqui era prejuízo financeiro nas telonas do cinema? O Webull aproveitava-se de leis de incentivos fiscais e subsídios na Alemanha. A lei permitia que fundos de investimentos em filmes pudessem sofrer deduções fiscais, porém sem especificações sobre lucro ou prejuízo das obras. Ainda era permitido pegar empréstimos para financiar esses filmes e deduzir as taxas recorrentes a isso. Acredite, era possível abater em até 100% o dinheiro investido em uma obra nacional no mesmo ano do investimento. Como a tributação só ocorreria se a obra tivesse lucro, frequentemente o governo perdia bastante em possíveis lucros com as taxações nesse ramo, pois havia um grande incentivo em fazer produções de qualidade duvidosa. Isso porque qualquer prejuízo que a produção tivesse era depois recuperado no mercado de distribuição de DVDs, que estava bastante em alta naquela época e transformava o aparente prejuízo em lucros para os investidores. No caso de House of the Dead, teve apenas 13 milhões de bilheteria nos cinemas, mas no mercado de DVDs faturou um total de 40 milhões de dólares. Isso sem falar nos direitos de exibição do filme para televisões pelo mundo. E se não bastasse as vantagens fiscais da Alemanha, o Webull filmava suas obras em Vancouver e arredores para também se beneficiar de outras leis fiscais de incentivo à produção cinematográfica no Canadá. Quem filmasse por esses locais, sendo canadense ou estrangeiro, poderia abater 16% dos gastos com a mão de obra local, ou até mais se as filmagens ocorressem numa região mais distante, em um máximo de 28% de abatimento fiscal. Por conta disso, o Webull contratava equipes locais para compor o elenco de filmagem e fazia parceria com produtoras canadenses para que fosse elegível a essa lei que exigia participação nacional. Por exemplo, House of the Dead, que teve um orçamento estimado de 12 milhões de dólares para produzir, se levar em conta os benefícios fiscais alemães e canadenses, era possível abater impostos até mais de 2/3 do orçamento total, reduzindo o verdadeiro custo para 3,6 milhões de dólares numa estimativa bruta. O mesmo valeu para Alone in the Dark e Blood Rain de 2005, que se beneficiaram dessas mesmas leis. Assim, ele minimizava os custos de seus filmes de tal forma que, mesmo exigindo um investimento relativamente grande, era possível transformar os aparentes prejuízos em lucro no mercado de distribuição em DVDs e licenciamento de exibição para televisões. Não é à toa que o Webull, antes mesmo de terminar as filmagens de seus filmes, já vendia previamente os direitos de exibição e distribuição onde pudesse, dando retorno aos investidores, sabendo que os lucros viriam não do público no cinema, mas de todo o mercado fora dele. Eu acredito que o Webull conseguiria ser bem mais prolífico no entretenimento se ele apenas focasse no financiamento dos filmes. Vale lembrar que é bem possível construir uma reputação de peso apenas sendo produtor, como aconteceu com Kathleen Kennedy e Jerry Bruckheimer. Mas eis que seu amor ao cinema lhe fez jogar a reputação onde está agora, na lama. Mas vale lembrar que amar o que você faz não necessariamente o torna bom nisso. Temos toda a carreira de Ed Wood aí para provar, além da filmografia do próprio Webull, que só de olhar me causa um baita calafrio. E isso é o que mais me assusta. Até a próxima!